Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Juliana e estarei com vocês às quartas-feiras, aqui pelas redes sociais da Casa Espírita Raimundo Mariano Dias, com uma sessão intitulada Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. Agradeço à Casa Espírita e a todos vocês que nesse momento param tudo aquilo que estão fazendo para me ouvir. Eu começo, então, dizendo que o Livro dos Médiuns é uma das 5 obras básicas e na ordem cronológica de publicação é a segunda publicação de Kardec, feita em 1861. O Kardec, na época, investigava, fenômenos comuns àquele momento, que eram chamados de as mesas girantes. Então, se a gente der uma pesquisada aí, Kardec ficou por 2 anos observando esses fenômenos para decidir, então, fazer um estudo sistemático de como era aquela comunicação, como aquela comunicação se dava, certo? E foi isso que deu origem ao Livro dos Médiuns. Como toda a ordem cronológica para mim deve fazer algum sentido, eu vou introduzir assim como Kardec fez. Então eu parto da introdução, não me delongo, afinal de contas. O nosso intuito é simplesmente que vocês tenham despertados em si a curiosidade pela doutrina e, acima de tudo, o amor por ela. Então, na introdução, Kardec esclarece que a obra não vai trazer uma receita universal de como ser médium, de como ter uma comunicação com espíritos. Ele completa isso dizendo que se ele der uma receita, uma regra da música, isso não vai fazer com que a pessoa se torne músico. Se ele der uma regra da poesia, não vai fazer com que a pessoa se torne poeta. E é bem por isso que não existe como dar regras de como ser então médium, porque isso simplesmente não torna uma pessoa médium. Então o intuito dele é simplesmente facilitar esse processo de comunicação e explicar por que é que ele existia. Kardec afirma ainda na introdução que naquele momento não seria útil que tivesse um manual prático, indicando processos para entrar em contato com os espíritos e que, pelo contrário, aquilo poderia ser nocivo. Eu me atrevo a dizer que 160 anos se passaram e provavelmente haveria hoje aqueles que se utilizariam desse manual para fins que não sejam o da doutrina espírita de amor e de caridade. Então, o que nós teremos nesses estudos do Livro dos Médiuns são maneiras, de facilitar esse processo, mas não vai ensinar como é que a gente se torna um médium. Na nossa casa espírita a gente sempre brinca, todo mundo é médium. Inclusive médium que carrega cadeira de um lado para o outro, médium que mexe, a panela da sopa. Afinal de contas, a gente sempre prega que a primeira e a melhor de todas as maneiras de ser qualquer coisa de bom é justamente praticar a caridade. A introdução, então, levanta um outro ponto que eu julguei útil e de extrema importância. Kardec diz que o espiritismo não é um espetáculo. E é bem por isso que muitas casas espíritas que conhecemos têm as suas reuniões mediúnicas fechadas. Afinal de contas, aquilo que enche os olhos não enche de verdade o coração. Então tem muitas pessoas que buscam comunicações mediúnicas como curiosidade, então para ficar aí com os olhos cheios. E a única finalidade de uma comunicação é justamente que se enche o coração, ou daquele ser que é atendido e que está desencarnado, ou o coração daquele que está encarnado e busca notícias de seu ente querido, não é mesmo? E eu continuo, com a máxima do Cristo, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Quando a gente tem uma reunião mediúnica, é mais ou menos isso que acontece. O que acontece lá, fica lá.
Nós não saímos de lá contando para os amigos, contando para a família, contando para todos que passam à nossa frente o que é que aconteceu. Isso não é necessário. É necessário que as pessoas envolvidas naquela situação saibam daquele acontecimento. Porque, como disse no começo, o espiritismo não é um espetáculo. Certo? Bom, eu vou terminar esse momento de introdução desses nossos encontros às quartas-feiras com algo que a minha mãe sempre diz. O telefone só toca de lá para cá. Então, vai muito nesse sentido do que Kardec diz. Não existe um manual prático de como ser médium, de como entrar em contato com o outro lado. A gente precisa, então, esperar na fé, no estudo, na oração, no aperfeiçoamento espiritual e moral, e que, se for o desígnio de Deus, que nós sirvamos como os médiums de transmissão de mensagens, que assim seja, na certeza de que nosso trabalho sempre deve ser de amor e de caridade, como prega a nossa doutrina. Eu espero encontrar vocês novamente na próxima quarta-feira e que fiquem todos no amor de Cristo. Que assim seja.